Hoje vamos então falar de cônicas. Bom, então continuando o raciocínio da aula anterior, né, nós estamos trabalhando então no plano, tá? Então na aula anterior nós falamos da hipérbole, parábola e elipse, tá? E convencionamos que π era um plano fixado, ok? Então vamos continuar com essa convenção. π é um plano fixado e um sistema de coordenadas onde possui, né, munido de um sistema de coordenadas ortogonais no plano, tá? Então esse plano é um plano que possui um sistema de coordenadas ortogonais do tipo xy para facilitar a gente escrever, por exemplo, produto interno e coisas desse tipo, tá? Vou começar então com uma definição de cônica, que é o assunto da aula. Então, cônica é o lugar geométrico tá, dos pontos xy no plano π, tá, fixado, que satisfazem a seguinte equação. A equação é essa daqui, ó, a x ao quadrado mais b xy mais c y ao quadrado mais d x mais e y mais f igual a zero, tá? Onde a, b, c, d, e, f são números reais dados, tá? O ponto xy é o que está variando aqui. Então, o conjunto de todos os pontos xy que satisfaz uma equação desse tipo é o que nós chamamos de cônica, que satisfaz essa equação é cônica, e essa equação é chamada equação da cônica. Ok? Bom, uma convenção aqui é que esses termos de segunda ordem, né, de segundo grau, esses termos quadráticos, x quadrado, y quadrado e bxy, né, tá? Para que de fato a gente tenha uma cônica com essa equaçãozinha, a gente faz uma convenção que pelo menos a, b ou c é diferente de zero. Tá? Pelo menos um deles é diferente de zero, porque senão a gente tem uma equação, uma expressão do tipo, né, que não envolve esses termos quadráticos. Tá? Falando em termos quadráticos, então vamos listá-los aqui. Começar a dar alguns nomes para essa equação. Antes mesmo de dar exemplos, tá? Vamos listar aqui alguns elementos dessa equação. Então, lembrando que A, B, C, D, E e F são números reais que serão conhecidos, tá? Bom, o termo ax ao quadrado, os termos, né, ax ao quadrado mais ax ao quadrado bxy, bx vezes y e cy ao quadrado, ou seja, os termos que envolvem, né, o x ao quadrado, o y ao quadrado e x vezes y é o que nós chamamos de termos quadráticos. E, em particular, esse termo bx vezes y, né, é o termo quadrático, como ele envolve x e y, nós chamamos de termos quadrático misto. Tá? Que envolve ali a variável x vezes y. Os outros termos, dx e ex, são os termos lineares. E f não depende de x nem de y, é o termo independente. Então,
os termos independentes, né, esses coeficientes d, e e f, eventualmente pode ser que algum deles seja zero ou não. E os termos quadráticos, coeficientes a, b e c, pelo menos um deles são não nulos para que a gente tenha de fato uma expressão de segunda ordem, né, que aparece uma potência ali, um termo quadrático x quadrado ou y quadrado ou x vezes y, tá? Bom, o que a gente ganha com essa equação, né, com essa cônica? A gente ganha que nós estamos generalizando a aula anterior. Estamos generalizando a noção de hipérbole, elipse e parábola, incluindo inclusive retas, união de retas e conjunto vazio que a gente estudou. Então vou fazer alguns exemplos. Vou fazer aqui então uma lista de exemplos. O primeiro exemplo, uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a zero, é uma cônica, equação de uma cônica, tá? Onde não vou listar, você vai olhar para isso aqui, vai identificar, né, os termos quadráticos x ao quadrado, y ao quadrado, o termo independente aqui, 1, não vou listar a, b, c, d, e e f, né, porque está claro, né, por exemplo, que o a é 1, né, o b é 0, não temos termos mistos, x, y, né, tá? O c é 1, então, vou até colocar aqui, então a equação ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado, vou colocar para ficar nessa tela, mais dx mais ey mais f igual a zero. Então você olha para essa equação geral da cônica, tá? E olha para os exemplos e compara, né? A fim de observar que, por exemplo, o a é 1, o b é 0, não aparece termo quadrático, c é 1, o d é 0, o e é 0 e o f é 1. Ok? Bom, se olharmos um pouquinho, a brincadeira agora, o que fica interessante é olhar para essa expressão da cônica, para essa equação da cônica e tentar descobrir o que ela representa geometricamente. Que objeto geométrico no plano ela representa. Tá? Com um pouquinho de calma e com as técnicas que vamos começar a desenvolver hoje, essa vai ser uma tarefa que nós vamos ser capazes de decifrar. No entanto, às vezes a gente precisa ser mais simplista, né? Nos colocarmos numa situação mais simples e olhar para a equação e perguntar, por exemplo, que valor de x e y transforma essa sentença numa expressão verdadeira. Existe valor que eu coloco no lugar do x e valor que eu coloco no lugar do y, ou valores, ou os pares, né? Quais são os pares x e y que eu coloco aqui, substituo e transformo essa igualdade, essa equação, né? Que eu transformo nessa equação e transformo essa sentença numa expressão verdadeira. Vamos pensar um pouquinho nesse caso. Olha só, x ao quadrado, y ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Ok? Então, x ao quadrado é um número positivo. Y ao quadrado também. É possível pegar um número positivo, somar com outro número positivo, somar com 1 e ainda o resultado ser zero? Não, né? Tá? Então, esse daqui, de uma maneira artificial, representa o conjunto vazio. Essa equação, os valores, não existe solução, né? Não existe xy solução dessa equação. Então, o conjunto vazio é dado por uma expressão que não tem solução. Então, um conjunto vazio é uma cônica. Tá? Outro exemplo. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Podemos pensar o que seria essa
essa cônica, né? Quais são os pares x, y que satisfaz essa cônica? Bom, se você pensar um pouquinho, o ponto 1, 0 é solução. Quando faz x igual a 1 e y igual a 0. Então, nesse caso aqui, o 1, 0, que é um ponto, é a cônica. Provar que é a única solução, né? Talvez precise de usar um pouquinho mais, pensar um pouco mais, mas de fato é a única solução desse sistema, dessa equação, e que nos garante então que essa cônica aqui, tá? Cuja solução é um ponto, é uma cônica, né? Que um ponto é uma cônica. Bom, você deve estar se perguntando, mas quem é o A, quem que é o B, quem que é o C? Não está nessa forma. De fato não, mas para deixar nessa forma aqui, basta que a gente desenvolva o quadrado aqui, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado igual a 0. Pode escrever então x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Ok? A ponto de ver que agora, ó, está nesse formato, né? No formato da equação da cônica. E a solução é um ponto. Então, o conjunto vazio é dado por essa, por exemplo, né? É dado por essa equação aqui, por essa cônica, um ponto, um zero. Tá? Vamos ver outro exemplo. X mais y ao quadrado igual a 0. Tá? O que representa essa equação? Antes mesmo de ver que é uma cônica. Ora, os números reais têm uma propriedade que é a seguinte, eu vou colocar aqui no cantinho, vou colocar aqui de laranja aqui no cantinho, que é a seguinte, toda vez que você multiplica dois números reais, por exemplo, um número, vou colocar A maiúsculo, A vezes B maiúsculo, A, B são números reais. Tá? Toda vez que você multiplica números reais e o resultado dessa multiplicação é zero, então um desses elementos da multiplicação deve ser zero. Então, A é igual a 0 ou B é igual a 0. E esse ou é o ou lógico, né? Pode ser A, pode ser B ou pode ser os dois. Ok? Nós vamos usar isso, por exemplo, nessa equação. Ora, x mais y ao quadrado igual a 0, isso daqui eu posso escrever como sendo x mais y vezes x mais y igual a 0. Então, esse daqui está fazendo o papel do A, esse aqui está fazendo o papel do B nessa explicação, né? Então, a multiplicação de dois números reais é igual a 0. Então, a conclusão é que x mais y é igual a 0 ou x mais y é igual a 0. Não preciso escrever de novo, né? X mais y igual a 0 representa a equação de uma reta. Então, isso daqui é uma reta, tá? Desenvolvendo o quadrado perfeito aqui, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado igual a 0. E aqui está a equação da cônica, que é uma reta. Ok? Então, até agora temos o conjunto vazio, um ponto, uma reta. Vamos para mais um exemplo, exemplo 4. X mais y vezes x mais y mais 1 igual a 0. Essa forma é interessante que, usando agora o que acabamos de discutir, né? Tá, podemos descobrir que cônica é essa daqui, né? Ora, então, pelo que acabamos de discutir, x mais y é igual a 0 ou x mais y mais 1 é igual a 0. Nesse caso, temos então duas retas. X mais y igual a 0 é uma reta. X mais y mais 1 também é uma equação de uma reta. Tá? No plano. Então, temos aqui, né,
duas retas. E se desenvolvermos aqui, vamos obter x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado mais x mais y igual a zero. Isso, né? Vocês conferem as contas aí. Tá aqui, ó. A cônica. Você vê, essa cônica representa duas retas. Mais um exemplo. X menos y, x mais y igual a zero. Novamente, né? Ó. X menos y, x mais y igual a zero, ou outro igual a zero. Também temos duas retas. Tá? E desenvolvendo aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero é a cônica. A equação da cônica. Bom, então eu sei que há às vezes um abuso de linguagem, né, na fala, porque às vezes eu falo a cônica, né, e a equação da cônica, eu me refiro à equação da cônica como sendo a cônica, né, tá? É claro que eu sei que tem um abuso aí, mas é um abuso que fica claro no contexto, né? A cônica é o objeto geométrico. É o conjunto dos pontos x, y que satisfaz a equação, tá? Bom, eu quero deixar aqui para vocês pensarem. Então, aqui temos duas retas. É bom que vocês também relembrem um pouquinho sobre a geometria analítica plana, né? Então, aqui temos duas retas, aqui temos duas retas. Qual que é a diferença das duas? Por que eu repeti duas retas? Porque uma situação as duas são paralelas e a outra não. E eu vou deixar para vocês relembrarem, decidirem quais das situações duas retas são paralelas e quais não são. Nesse caso, no plano, basta olhar o coeficiente angular. 6, mais um exemplo. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Tá? Bom, vou colocar aqui no cantinho também para relembrar. Equações do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Equações desse tipo aqui, tá? Descrevem, né, a circunferência, uma circunferência de centro x0, y0 e raio r, tá? Então, olhando para cá, nós vemos que essa cônica aqui é uma circunferência. Essa equação, né, descreve uma circunferência de centro 1, 2 e raio 2. Desenvolve os quadrados aqui a fim de obter, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0. Vou deixar para você verificar, desenvolver os quadrados aqui e chegar nessa expressão. Aqui está a expressão da cônica. E agora ela possui todos os termos, né, ó, exceto o termo quadrado, xy, quadrático, né, que envolve xy. Tá? Eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte. Veja bem. Quando nós olhamos para a expressão dada em azul aqui, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, né, usando o nosso conhecimento lá da geometria do colégio, da geometria plana, né, a gente já tem a ideia de que essa equação aqui é uma circunferência de centro e raio, centro x0, y0 e raio r. No caso aqui do exemplo, centro 1, 2 e raio 2. Quando eu desenvolvo o quadrado e chego na equação da cônica,
que é essa verdinha aqui, tá? Não é tão fácil olhar para cá, né? Então, se eu tivesse escrito a verdinha, não seria tão fácil olhar para ela, bater o olho e a fim de concluir que isso é uma circunferência. Entenderam? Mais uma vez que ela está na forma azul, eu bato o olho e consigo saber através dessa sketch aqui que é uma circunferência, tá? Então eu vou deixar aqui como exercício para você sair dessa equação verde e chegar na equação azul. Eu fiz o contrário, né? Eu dei a equação azul, desenvolvo os quadrados, você chega na equação verde. Mas sair da equação verde, ou seja, mostre que, né? Vou colocar aqui, ó. Eu quero que você mostre que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0 implica que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Tá? Perceba que a volta aqui é fácil, né? Sair daqui e vir para cá é só desenvolver os quadrados. Daqui para cá é só completar os quadrados. Tá? Vai organizando a forma de tentar escrever x mais alguma coisa ao quadrado. Tá? E de fato é aqui que está, digamos assim, a essência do que nós vamos começar a discutir. Então nós vamos pegar uma equação da cônica, que é dada por essa expressão grandona, que a gente viu, envolvendo esses termos quadráticos, os termos lineares, o termo dependente, e a partir dela fazer simplificações para obter uma equação conhecida, a fim de concluir que essa equação descreve uma cônica, como por exemplo algum desses que nós temos aqui. Pode ser um conjunto vazio, um ponto, uma reta, duas retas, uma circunferência. Ou agora vamos fazer mais exemplos, tá? A fim de mostrar que os elementos da aula passada, elipse, hipérbole e parábola, também são cônicas. Basta desenvolver, né? Escrever da maneira da equação da cônica. Então, por exemplo, x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1 raiz de 2 ao quadrado igual a 1. Então, nós estudamos já esse tipo de equação, né? E concluímos, então, olhando para essa equação, a gente tem que isso daqui descreve o conjunto dos pontos x e y no plano, descreve uma elipse, né? Se a gente desenvolver aqui organizar essa equação, né, a gente pode escrever isso como x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 1 igual a 0, para obter então aqui a equação da cônica, na forma que nós estamos discutindo nessa aula, né? No início da aula que eu apresentei na definição, né, de cônica. Então olha só, olhar para essa equação aqui, sair dessa verdinha e transformar ela nessa azul, foi o tipo de exercício que nós fizemos na aula anterior, tá? Para elipse, hipérbole e parábola. Então aqui essa cônica é uma elipse. 8. X ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 1 ao quadrado igual a 1. Então, ou seja, né, x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 igual a 0. É a equação aqui, então isso aqui é a equação de uma cônica. Então os pontos x e y aqui são uma cônica, que é o que nós chamamos de hipérbole, na aula passada, né? Ou seja, olhando para cá, nós já vimos, né, o a igual a 1, b igual a 1. Então isso daqui é o sinal de menos, então isso daqui escreve uma hipérbole. Desenhar essa elipse, essa hipérbole, nesse momento você já sabe fazer, né? Que foi o assunto da aula passada. Achar o eixo maior, o eixo menor. Finalmente, então, 9. Último exemplo. X ao quadrado. X igual a y ao quadrado, por exemplo. Né? Ora, posso escrever isso aqui, então, como sendo y ao quadrado
menos x, não, desculpa, x menos y ao quadrado igual a zero. Também dá, né, o jeito tá fazendo, né? Pode ser, então, y ao quadrado menos x igual a zero. Vou colocar de verdinho para manter a... Então, y ao quadrado menos x igual a zero. Tá? Só organizei essa equação azul nessa forma, que aqui isso daqui é a equação de uma cônica. O a é 0, o b é 0, o c é 1, o d é menos 1, o e é 0 e o f é 0. Tá? Então essa equaçãozinha aqui também é a equação de uma cônica. E, né, x igual a y ao quadrado, a gente já estudou na aula passada que isso é uma parábola. Tá? Então, o que é uma cônica? Então, voltando à definição, né? Então, uma cônica é o conjunto dos pontos x, y no plano que satisfaz a equação ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Satisfaz essa equação zona aqui. Tá? Então vimos exemplos de cônicas, né? Quais são os exemplos que nós vimos? Então vamos recapitular: o conjunto vazio, uma cônica, vimos ali uma possibilidade, né, para representar o conjunto vazio. Vimos também um ponto, vimos reta, vimos duas retas, tá? Paralelas ou não, circunferência, aí a elipse, hipérbole e por fim parábola. Ok? A pergunta interessante é: essa equação da cônica pode descrever outros objetos geométricos no plano que não esses aqui? Tá? Então essa é uma pergunta interessante. A gente viu que esses são cônicas, mas outros objetos poderiam ser cônica? A resposta é não. É um teorema, tá, que diz que um subconjunto do plano π é uma cônica, ou seja, né, o xy que satisfaz essa equação, C e somente C é algum desses aqui. Tá certo? Conjunto vazio, ponto, reta, duas retas, circunferência, elipse, hipérbole, parábola. Então essas são as cônicas do plano. A demonstração eu vou omitir, mas você pode encontrar lá no apêndice do livro. A demonstração é um pouco técnica, tá? Mas o que eu estou interessado aqui, que nós estamos interessados de fato, é fazer esse processo que nós discutimos. A partir dessas equações aqui, dada dessa forma, será que eu consigo ir organizando essa equação de forma que eu consiga chegar numa equação que eu possa dizer quem é a cônica? Se é algum desses objetos aqui, geométricos, tá? Qual que é a dificuldade? Então, qual a dificuldade quando a gente olha para essa equação, né? Então, vamos refletir aqui, ó. Então, ao olharmos para essa equação da cônica, né? Por exemplo, ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, né? O que atrapalha, basicamente, para a gente concluir que, por exemplo, é uma elipse? Você lembra? A elipse tinha aquela equação, vou colocar aqui no cantinho, né? A parábola x menos x,
a circunferência, x menos x0 mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Olhando para aqui, a gente sabe que é uma circunferência. A elipse a gente tinha expressão do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Mais, né? Mais. A hipérbole que é menos. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso é uma elipse, né? E a parábola alguma coisa do tipo x igual a p y ao quadrado ou o contrário, né? Y igual a p x ao quadrado. Tinha 4p, né? Então, o que atrapalha basicamente olhar para essa equação e concluir que é alguma dessas aqui? Atrapalha, né, os termos bxy e esses termos aqui. Dx, os termos lineares, né? Ou seja, o termo que atrapalha, né, são os termos bxy, os mistos, né, e os lineares dx, ex, dx e y e o termo f, né, o termo independente f. F, e esses aqui, né, é o que atrapalham na identificação imediata, né? Você olhar para a equação e já fazer umas continhas e já concluir que tipo de cônica que é, né? Esses termos atrapalham na identificação da cônica. Então, o que nós vamos desenvolver é técnicas para, dada a equação da cônica nessa forma geralzona, tá? Nessa forma geral, vamos desenvolver técnicas para excluir o termo misto e os termos lineares, se possível, né? O f nem atrapalha tanto, né? O f aqui nem atrapalha, na verdade. Vou colocar só os termos misto e o termo linear, tá? Então nós vamos desenvolver técnicas para simplificar a equação da cônica a ponto de chegar e concluir, falar, olha, essa equação descreve a cônica tal, por exemplo, uma elipse, é uma hipérbole, é uma parábola, tá? Nem sempre é só completar o quadrado, e nem sempre é possível também, tá? Porque nem sempre é possível. O que nós vamos fazer é escolher um sistema de coordenadas apropriado para isso. Vamos então dividir a nossa discussão em duas partes. A primeira vai ser hoje e a segunda na próxima aula. Tá? Então, a primeira parte, o que nós vamos fazer? Vamos eliminar os termos lineares através de uma translação do sistema de coordenadas no plano. Então, vamos, translação, tá? E eliminação dos termos lineares. Tá? Vamos começar então com a seguinte ideia. Vamos imaginar que lá no plano π nós temos então um sistema de coordenadas com origem, por exemplo, O, e os vetores E1 e E2, formando a base ortogonal. Então, esse aqui é o sistema ortogonal de coordenadas. Tá? Vou considerar um segundo sistema de coordenadas onde eu só mudo a origem. Vou fazer uma translação do sistema. Só mudo a origem para um ponto O' e mantenho os vetores E1 e E2. Tá? Então, isso daqui é um sistema ortogonal, porque E1 e E2 é ortogonal, tá? Sistema ortogonal obtido
pela translação do primeiro. Para o ponto A'. Ou seja, posso tentar fazer aqui um desenho. Se aqui está o plano π, tá? Eu tenho aqui o sistema de coordenadas σ1. Tomei aqui o ponto O. Aqui estão os vetores E1, E2, tá? E quero transladar, por exemplo, esse sistema para um ponto aqui, O'. Vou pegar esse sistema e vou transladar para cá. Ao fazer isso, eu só preciso, de fato, só pegar o ponto O e escrever em função do sistema, pegar o ponto O' e escrever em função desse primeiro sistema, porque os vetores E1 e E2 são o mesmo. Então, por exemplo, se eu considerar O' como sendo HK em função do primeiro sistema de coordenadas, σ1, tá? Então, um ponto no sistema, um ponto P no sistema σ1, nós estamos usando, por exemplo, aqui para fixar uma notação, XY. Mas eu também posso escrever esse ponto no sistema σ2, e agora eu vou usar a notação UV. Tá? E como eu faço para sair de um para outro, eu só translado através da origem, tá? HK. Então eu tenho x é igual a h mais u, y é igual a k mais v. Bom, então o que estou fazendo aqui? Refletir um pouco, né? Eu tenho o ponto O' e tenho o ponto O, onde eu tenho o sistema de coordenadas σ1. E quero transladar esse sistema σ1 para o ponto O', que é um novo sistema de coordenadas aqui σ2. Então eu escrevo O' em função do σ1, HK, e um ponto nesse sistema, ok? Tem coordenadas xy, no próximo vai ter coordenadas uv, e eu só simplesmente translado x somando h, translado y somando k. Então, o que acontece? Se eu aplicar essa translação na equação da cônica, ou seja, se eu chamar g de xy aqui, tá? Só para chamar g de xy só para ter uma referência à equação, esse polinômio de segundo grau com duas variáveis aqui, né? A x ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f. Então aqui eu estou na coordenada xy, no sistema σ1. Para passar para o sistema σ2, basta então que eu escreva, faça essa troca. Onde está x, eu coloco x h mais u, de fato, né? H mais u. E onde está y, eu coloco k mais v. Então, h mais u, k mais v. E você já pode perceber que isso vai dar bastante continhas aqui. No entanto, elas simplificam, e eu vou deixar para vocês rascunharem essas contas aqui. E o que interessa é que depois de fazer essas contas, desenvolver tudo isso daqui, a gente chega no sistema, vou chamar aqui g' de UV. Uma vez que eu substituir o x por h mais u e o y por k mais v, a variável x e y vai sumir daqui. Simplificando, organizando isso, eu vou chegar na expressão a
u ao quadrado mais b uv mais c v ao quadrado mais d sobre 2h mais e sobre 2k mais f. E pode parecer mágica, né? Tá? Mas não é. Eu só não vou fazer para não ficar muito tempo aqui fazendo essa parte técnica. Então eu convido vocês a rascunharem essas contas, tá? E ver que de fato acontece uma coisa bem interessante quando a gente faz essa troca. O que acontece de interessante? Os coeficientes dos termos quadráticos se mantêm o mesmo. A, B, C mantém o mesmo nas novas coordenadas. Ok? E o que é mais interessante é que a gente vai garantir, tá, que uma vez que, olha só, bom, outra coisa interessante que vale destacar, né? Olha esse termo que apareceu do lado de cá quando eu fiz a troca. Vou colocar aqui de amarelo. Olha esse termo que aparece aqui. A variável nesse novo sistema de coordenadas é u e v. As variáveis, né, são u e v. Não aparecem os termos lineares. Sumiram. Não temos u e nem v nessa expressão. O h é conhecido, o k também, o f também. Variável nessa equação aqui é só o u e o v. Então isso daqui é um número. Esse de amarelinho aqui é um número. É um número. Tá? Então o que aconteceu ao fazer essa passagem? Ao fazer a passagem da g, que estava no sistema, a equação a equação da cônica nas variáveis x, y. Ao fazermos a translação para o v, eliminamos os termos lineares. Então vou fazer essa observação aqui. Então aqui, ó, observe que g' de UV não apresenta os termos lineares. Em u e v, né? Tá? Em u e v. Bom, é claro que esses três pontinhos que eu coloquei aqui, né? Essa conta, você pode inclusive olhar no livro, né? Vai um certo esforço, tá? E tem uma condição que aparece ao fazer as contas, que para garantir, né? Já vou escrevê-la já, mas nem sempre. Então é possível fazer isso. Para que isso aconteça, a gente tem uma condição que é, vou fazer o sketch, aí aparece a condição, tá? Não, a condição é essa aqui, ó. A, b sobre 2, b sobre 2, c, esse determinante é diferente de zero. Então só é possível fazer essa translação, esses termos sumir, se essa condição aqui é satisfeita. Esse determinante 2 por 2 é diferente de zero. Vamos ver por quê. Tá, vou colocar aqui o procedimento. Então, muito mais fácil do que fazer essas contas todas aqui, a gente entender o procedimento para fazer essa translação. O procedimento é o seguinte, vamos lá, vou colocar aqui os passos. Primeiro passo, nós formamos, né, formar a matriz M, que é a seguinte, uma matrizinha simétrica que envolve, lembra que é dada a equação ax ao quadrado, né, que é o g de xy, né? É dado ax ao quadrado
mais, é dado a expressão, né, de fato, mais cy ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f. Então, a partir dessa expressão dada, a gente monta a matriz A, B sobre 2, B sobre 2, aqui C, aí aqui D sobre 2, D sobre 2, aqui E sobre 2, E sobre 2 e F. A justificativa dela aparecer está na explicação daquelas contas, tá? Então, montando essa matriz, A, B, C, D e E são conhecidos. O segundo passo é utilizar as duas primeiras linhas para encontrar a origem HK, origem do novo sistema de coordenadas. E como que faz isso? Da seguinte forma: olha para essas duas primeiras linhas, eu vou colocar HK, HK e aqui 1. Então vai ficar assim, ó, A, H mais B sobre 2K mais D sobre 2 igual a 0. Então eu olhei aqui na primeira linha, A vezes H, B sobre 2K mais D sobre 2 igual a 0. Olho para a segunda linha, B sobre 2 H mais C vezes K mais E sobre 2 igual a 0. E monto esse sisteminha olhando para as duas primeiras linhas. Resolvo aqui e encontro os valores de H e K. Uma vez que A, B, C e D e E são conhecidos. Tá? Bom, é aqui que está a questão. Nem sempre é possível resolver esse sistema. Tá? Esse sistema ele é possível quando vale aquela regrinha ali. Quando o determinante A desses coeficientes aqui, né? Ó. B sobre 2C é diferente de 0. Então, se for diferente de 0, a gente consegue encontrar valores de H e K. Se forem igual a 0, esse sistema é indeterminado, não conseguimos achar valores de H e K, não conseguimos encontrar a origem, logo um novo sistema de coordenadas, o qual podemos escrever a nossa equação da cônica a fim de eliminar os termos lineares. Tá? Bom, partindo do princípio que isso dá certo, tá? Que esse determinante é diferente de 0, a gente vai para o próximo passo. Vou fazer exemplos já disso, tá? Fique tranquilo. Que é encontrar, tá? Utilizando a terceira linha da matriz, aqueles termos que apareceu que eu descrevi em amarelo. D sobre 2H mais E sobre 2K mais F. Olha aqui, ó. A matriz está aqui. D sobre 2K, E sobre 2H, D sobre 2H, E sobre 2K mais F igual a 0. Não, não precisa igualar a 0. Só soma esses aqui, uma vez que H e K é conhecido. Você não tá... Agora que todo mundo é conhecido, né? Isso daqui vai dar os termos independentes. Vai dar o termo, de fato, independente em G' de UV. Tá? Como os termos quadráticos, né, os coeficientes dos termos quadráticos são o mesmo, a gente fez a transformação de x de u, de x de g de xy para G' de UV. Vamos ver através de um exemplo para fixar esse procedimento. Tá? Vamos lá, através de um exemplo. Vou fazer aqui então. X ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4y menos 1 igual a 0.
ok? Então isso aqui é a equação de uma cônica. Não consigo, olhando para ela aqui, decifrar, dizer, olha, essa cônica é tal objeto, é uma elipse, é uma hipérbole, ou coisa do tipo, tá? Alguma daquelas que está na nossa lista. O que eu posso, por quê? Porque eu tenho aqui esse termo linear, esses termos lineares, não, deixa eu escrever, está errado. 2y² menos 4x menos 4y menos 1 igual a 0, tá? Tem os termos lineares, 4x menos 4x menos 4y, que não me deixa descobrir, né? Perceba que se eu não tivesse esses termos aqui, o menos 4x e o 4y, eu conseguiria descobrir o que é, né? Tá? Vamos ver então se a gente encontra um sistema de coordenadas que através de uma translação a gente elimina esse termo através do procedimento, esses termos lineares através do procedimento que discutimos acima. Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Bom, não precisa de todo esse preciosismo, mas vamos encontrar aqui os coeficientes, né? Então aqui A é 1, que multiplica o x ao quadrado, B é que multiplica o termo misto, xy, não tem xy aqui, né? X vezes y. Então B é 0. O C é que multiplica o y ao quadrado, é 2. O D é igual a menos 4. O E multiplica o y, também é menos 4. O F é quem está sozinho, menos 1. Então aqui está o A, B, C, D, F, que como eu disse, são termos conhecidos. Então qual que é o primeiro passo do nosso procedimento? Montar a matriz M, que é dado por aquela expressãozinha lá, né? Ó, A sobre... Ó, vou colocar a expressão aqui novamente. A expressão era A, aí B sobre 2, B sobre 2, C, aí aqui D sobre 2, D sobre 2, aqui F, aqui E sobre 2, E sobre 2. Então essa é a matrizinha simétrica que é M. Então vamos lá, ó. Então M fica igual ao que? Então A, 1, B é 0, então fica 1, 0, 0 aqui. O C é 2, está aqui. O D é menos 4, então D sobre 2 é menos 2, então eu tenho menos 2 aqui e menos 2 aqui. Tá? O F é menos 1 e o E é menos 4. Dividido por 2 fica menos 2, menos 2. Então essa aqui é a matriz M. Ok? Então utilizando ela, vamos encontrar o valor, o segundo passo, que é o valor de H e K. Como é que faz isso? Então é HK aqui, ó, H e K no primeiro. Então fica 1 vezes H, 1 vezes H, mais 0 vezes K, menos 2 igual a 0. 0 vezes H mais 2 vezes K menos 2 igual a 0. Usei aqui o artifício, né, para encontrar o H e K. Olha, isso aqui já dá, então, que K é igual a K menos 2 igual a 0, ou seja, K igual a 2. Tá, H igual a 2, desculpe, K não, H. H igual a 2. E aqui, nós temos 2K menos 2 igual a 0, então 2K igual a 2, K igual a 1. Pronto, encontramos aqui a origem do novo sistema de coordenadas. Porque esse sistema é determinado. Se você fizer aquele determinante, dá diferente de 0. Tá? Então a gente já sabe, né, que o nosso novo sistema de coordenadas agora tem origem 1, 2, 2, 1. E terceiro passo, então, achar o termo independente em U e V. Tá? Basta que eu olhe aqui na terceira coluna. Menos 2H, menos 2K, menos 1. Só que o H eu acabei de ver que é 2. E o K eu acabei de ver que é 1, menos 1. Isso aqui vai dar menos 4, menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. Menos 7 é o termo misto. Então, olha só. Quem que é
a minha equação em UV. Então eu tenho u ao quadrado, não tenho mais, então tenho u ao quadrado, vou começar pelo fim, né? Menos 7 igual a zero, que é o termo linear. Eu tenho v ao quadrado, e os coeficientes a, b, c são o mesmo. A1, B0, C2. Esse se mantém. Então, A é 1, então vai ficar u ao quadrado, mais o B, que é 0, o V não precisa, mais 2. Vou reescrever tudo juntinho aqui em cima. Vou escrever, ó, u ao quadrado mais 2v ao quadrado menos 7 igual a 0. É a equação da cônica nas variáveis UV, no novo sistema de coordenadas. Ok? Então vamos lembrar a primeira, como que estava no início, na variável x, y, nós tínhamos, eu vou colocar aqui no cantinho de verde, tínhamos x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x menos 4y menos 1 igual a 0. Tínhamos essa equação aqui no início, fizemos o procedimento, escrevemos essa equação nas coordenadas UV, ficou sem os termos lineares. Tá? O que está acontecendo aqui? Bom, olha para a equação azulzinha aqui com os termos U e V. A pergunta é: que objeto é esse? Exercício para você pensar. Que objeto é esse? É só assistir a aula passada. Tá? Dá uma assiste a aula passada, você vai achar que objeto é esse. Ok? Bom, o que nós fizemos? Agora, olhando para azul, você consegue dizer que objeto é esse. Vou dar uma dica. Passa o 7 para lá, divide tudo por 7, depois passa esse 2/7 para baixo no V, você vai encontrar uma figura conhecida da aula passada. Tá? Então, o que fizemos aqui? Nós tínhamos uma equação descrita num sistema de coordenadas. Aqui. Opa. Tínhamos aqui as coordenadas x, y. E essa equação descreve um objeto aqui. Vou terminar aqui o exemplo. Vamos supor que, por exemplo, esse objeto fosse uma elipse. Aqui, por exemplo. Tá? O que acontece? O fato dessa elipse não é mais o exemplo. Tá? Estou dando aqui agora uma discussão genérica. O fato dessa elipse não estar na origem nos dá uma equação complicada que aparece termos, por exemplo, esses termos lineares. Então, nós encontramos um sistema de coordenadas, e vamos provar isso na próxima aula, que esse ponto HK é o centro dessa elipse, se, por exemplo, fosse o caso. Tá? Então, fizemos um novo sistema de coordenadas aqui, algebricamente, né, UV, de maneira que a equação ficou mais fácil. Ficou u ao quadrado mais 2v ao quadrado menos 7 igual a 0. Ou seja, tínhamos uma equação complicada, porque o objeto não estava com o centro. O sistema de coordenadas não estava com o centro no objeto, na origem do objeto. Então fizemos uma translação, levamos o sistema de consideramos um outro sistema de coordenadas no centro dessa cônica, de maneira que a equação agora ficou mais fácil. Ok? Então eu vou deixar aqui 2 exercícios para terminar a aula. Você pode olhar no livro, não antes de tentar resolver, tá? Elimine, se possível,
os termos lineares. Nas seguintes situações: 3x² mais 12xy mais 12y² menos 2x menos 4y igual a 0. E eu estou muito interessado nesse primeiro exemplo, já vou falar porque. O segundo, x², esse primeiro exercício, né? 6x menos 5y mais 14 igual a 0. Olha só que interessante esse primeiro exercício. Você vai fazer, vai transformar aqui, tá, nas coordenadas UV, se possível. O primeiro caso é possível, o segundo não vai ser possível, tá? Vocês façam lá. E ao transformar essa equação, nós vamos, se você consegue melhorar a simplificação, essa equação, ou seja, aqui está faltando menos 9. Você consegue eliminar os termos lineares nas coordenadas UV dessa equação. Aqui, então os termos lineares vão sumir. Só que você ainda tem um termo quadrático aqui, que vai ficar 12UV, né? Já que os coeficientes dos termos quadráticos se mantêm, e esse 12UV não vai permitir que a gente olhe para a equação e decida que objeto geométrico é aquele. Se é uma elipse, se é uma hipérbole, se é uma parábola, se é uma reta, tá? E esse vai ser o assunto da próxima aula, a parte 2 dessa aula. O que nós vamos fazer? Uma rotação para eliminar o termo quadrático misto. Então, o assunto da próxima aula vai ser uma rotação para eliminar o termo misto. E provar umas coisinhas ou outra, né? Como, por exemplo, o C é o centro, né, da cônica. Então, por exemplo, né, tudo está acontecendo porque o que nós estamos fazendo de maneira informal aqui é o seguinte: temos as coordenadas x, y. E suponha que você tem aqui, por exemplo, vou desenhar a elipse por ser mais fácil de desenhar, tá? Suponha que temos uma elipse agora tortinha aqui, ó. Ela não está com o centro na origem e os eixos x, y não são paralelos aos eixos da elipse. O eixo maior e o eixo menor da elipse. Essa equação dessa elipse aqui tem essa forma: ax² mais bxy, inclusive o termo misto, mais cy² mais dx mais ey mais f igual a 0. No entanto, se a gente fizer uma translação, trazer esse eixo para o centro, nós eliminamos os termos lineares dx e y. E se fizermos uma rotação, agora a gente gira esse sistema de coordenadas a fim de obter um sistema de coordenadas aqui, de tal forma que agora o centro fica na origem do sistema de coordenadas e os eixos fiquem paralelos aos eixos da elipse, o V. Então, nesse sistema de coordenadas aqui, o V, a equação da elipse ficaria daquela forma que a gente está acostumado, né? Que a gente gosta, né? O ao quadrado mais ao quadrado mais v ao quadrado b ao quadrado igual a 1. Então, essa é a moral da história, tá? Então, como a elipse se encontra deslocada do centro e possivelmente rotacionada em relação aos eixos, a equação aparece todos os termos, os lineares e os mistos. No entanto, com uma escolha apropriada do sistema de coordenadas, fazendo uma translação, e na próxima aula nós vamos aprender a fazer a rotação, a gente transforma a equação dessa elipse numa maneira que a gente consiga, olhando para cá, e decifrar que tipo de cônica é essa. Ok? Então, essa é a aula de hoje. A próxima aula a gente faz a rotação. Então, até